25. A invalidez do filho do enteado ou do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, maior de 14 anos de idade, será verificada em exame médico pericial realizado pela Perícia Médica Federal. Artigo 86. O salário família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo empregador doméstico ou pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, e ao mês de cessação de benefício pelo INSS. Artigo 87. Tendo havido divórcio, separação judicial, ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado, ou perda do pátrio poder, o salário família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Artigo 88. O direito ao salário família cessa automaticamente. Inciso 1. Por morte do filho, do enteado ou do menor tutelado, a contar do mês seguinte ao do óbito. Inciso 2. Quando o filho, o enteado ou o menor tutelado completar 14 anos de idade, exceto se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário. Inciso 3. Pela recuperação da capacidade do filho, do enteado ou do menor tutelado inválido a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade. Inciso 4. Do desemprego do segurado. Artigo 89. Para efeito de concessão e manutenção do salário família, o segurado firmará termo de responsabilidade, no qual se comprometerá a comunicar à empresa, ao empregador doméstico ou ao INSS, conforme o caso, qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício e ficará sujeito, em caso de descumprimento, às sanções penais e trabalhistas. Artigo 90. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário família e a prática pelo segurado de fraude de qualquer natureza para seu recebimento autorizam a empresa empregador doméstico ou o INSS, conforme o caso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos, enteados ou menores tutelados, ou, na falta delas, do próprio salário do segurado ou da renda mensal do seu benefício, ou valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 154. Artigo 91. O empregado, inclusive o doméstico ou o trabalhador avulso, deve dar quitação à empresa ou ao empregador doméstico de cada recebimento mensal do salário família, na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique claramente caracterizada. Artigo 92. As cotas de salário família não serão incorporadas para qualquer efeito ao salário ou ao benefício. Subseção 7. Do salário maternidade. Artigo 93. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início 28 dias antes de término, 91 dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Para a segurada empregada, inclusive a doméstica, observar-se-á, no que couber, as situações e condições previstas na legislação trabalhista relativas à proteção à maternidade. Parágrafo 2º. Será devido ao salário maternidade a segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses, imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 3º. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas,
por meio de atestado médico específico submetido à avaliação médico-pericial. Parágrafo 4º. Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos 120 dias previstos neste artigo. Parágrafo 5º. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário maternidade, correspondente a 2 semanas. Artigo 93-A. O salário maternidade é devido ao segurado ou assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial, para fins de adoção da criança de até 12 anos de idade, pelo período de 120 dias. Parágrafo 1º. O salário maternidade é devido ao segurado ou assegurada, independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. Parágrafo 2º. O salário maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 3º. Para a concessão do salário maternidade é indispensável: inciso 1. Que conste da nova certidão de nascimento da criança o nome do segurado ou da segurada adotante, ou, inciso 2, no caso do termo de guarda para fins de adoção, que conste o nome do segurado ou da segurada guardião. Parágrafo 4º. Na hipótese de haver adoção, o guarda judicial, para adoção de mais de uma criança, será devido somente um salário maternidade, observado o disposto no artigo 98. Parágrafo 5º. A renda mensal do salário maternidade é calculada na forma do disposto nos artigos 94, 100 e 101, de acordo com a forma de contribuição da segurada à Previdência Social. Parágrafo 6º. O salário maternidade de que trata este artigo é pago diretamente pela Previdência Social. Parágrafo 7º. Ressalvadas as hipóteses de pagamento de salário maternidade à mãe biológica e de pagamento ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, nos termos do disposto no artigo 93b, não poderá ser concedido salário maternidade a mais de um segurado ou segurada em decorrência do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que o cônjuge ou companheiro esteja vinculado a regime próprio de previdência social. Artigo 93b. No caso de óbito do segurado ou da segurada que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago pelo tempo restante a que o segurado ou a segurada teria direito, ou por todo o período, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de óbito do filho ou de seu abandono. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício nos termos do disposto no caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade ordinário. Parágrafo 2º. Os requerimentos do salário maternidade, efetuados após a data prevista no parágrafo 1º, serão indeferidos. Parágrafo 3º. O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade ordinário e corresponderá: inciso 1. A remuneração integral para o empregado e o trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 248 da Constituição e no artigo 19-E. Inciso 2. Ao último salário de contribuição para o empregado doméstico, observado o disposto no artigo 19-E. Inciso 3. A 1/12 da soma dos últimos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses para o contribuinte individual, o facultativo ou o desempregado, que mantenha a qualidade de segurado nos termos do disposto no artigo 13. Inciso 4. Ao valor do salário mínimo para o segurado especial, que não contribua facultativamente. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado ou assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 93-C. A percepção do salário maternidade, inclusive nos termos do disposto no artigo 93-B,
está condicionada ao afastamento do trabalho ou da atividade desempenhada pelo segurado ou pela segurada, sob pena de suspensão do benefício.